Boa noite, irmãos. Tudo bem com vocês? Eu agradeço muito o convite que recebi para compartilhar com vocês durante esta noite mais um trecho e uma reflexão sobre a palavra de Deus. Deus tem sido maravilhoso com o seu povo, não é verdade? Aqui, enquanto estávamos no momento de pedidos e agradecimentos, chegamos a uma conclusão. Nós recebemos muito mais do que nós merecemos. Não é verdade? Que Deus continue sendo misericordioso conosco como Ele tem sido. Que Deus abençoe você e abençoe também o seu lar. O sermão desta noite tem a ver com pedidos. Tem a ver também com entrega da vida nas mãos do nosso Criador, nas mãos do nosso Redentor. O título é Os Pedidos. E nós vamos ver, no sermão desta noite, uma porção de pedidos diferentes, incomuns, que Jesus recebeu numa ocasião especial. Mas antes de abrirmos a palavra de Deus, antes de procedermos no restante deste culto, eu quero te convidar a curvar sua fronte e vamos orar ao Senhor mais uma vez. Pai amado, te agradecemos, Senhor, porque temos a oportunidade de, mais uma vez, estudar a Tua Palavra. Nós pedimos que o Teu Espírito nos oriente de forma especial. Que esta noite, Senhor, seja uma noite em que saiamos daqui carregados da Tua Palavra, carregados de ensinamentos que provêm de Ti. Que não seja eu a falar, Senhor, mas que seja o Espírito Santo a nos instruir. Abençoa-nos, te pedimos, por Jesus. Amém. Eu quero te convidar a abrir a Palavra de Deus no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, no capítulo 5. Nós vamos estudar um trecho deste capítulo, que é um capítulo especial da Bíblia, é um capítulo cheio de milagres, é um capítulo onde o poder de Jesus se manifestou de forma muito flagrante. Logo aqui, no começo desse capítulo, se você acompanhar comigo, uma leitura assim mais rápida, você vai ver que o capítulo começa falando da cura de um homem que estava endemoniado. Depois nós temos, um pouco mais à frente, lá para o versículo 21, temos o pedido de Jairo. Um pouco mais à frente, a cura de uma mulher enferma. E depois, para finalizar, os últimos 9 versos do capítulo fala sobre uma ressurreição. Olha só, esse capítulo é um capítulo especial. Muitas bênçãos foram relatadas aqui neste trecho. Não dá para nós falarmos sobre tudo isso aqui nesta noite. Aqui nós temos, com certeza, combustível para uma semana de oração. Então nós vamos falar apenas sobre um trechinho especial. Nós vamos começar a leitura a partir do verso 1. Eu quero que vocês acompanhem comigo. Marcos capítulo 5, a partir do verso 1. Vamos lá. Diz assim a minha tradução: Enquanto isso, chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possuído de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, estas foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de dia e de noite clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe este viu a Jesus, correu e o adorou, percebam, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Jesus lhe havia dito o seguinte: Espírito imundo, saia deste homem. E perguntou-lhe então: Qual é teu nome? E respondeu o homem que estava endemoniado: Legião é meu nome, porque nós somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que não os mandasse para fora do país. Ora, pastava por ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos pediram a Jesus e disseram: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles.
Jesus permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram naqueles porcos, e a manada, que era de cerca de 2.000 animais, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e anunciaram tudo isso na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que havia acontecido. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, aquele que era possesso pela legião, e este estava sentado, vestido, em perfeito juízo, e então temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que havia acontecido, e o que aconteceu com o endemoniado, e também acerca dos porcos. E então começaram a rogar a Jesus que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe, aquele que for endemoniado, que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas lhe deu esta ordem: vá para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiraram grandemente. Não sei se vocês perceberam, mas aqui nesta leitura, desses 20 primeiros versículos, existe um verbo que fica em evidência. É o verbo pedir, rogar, suplicar. Várias pessoas, e por que não dizer assim, vários entes diferentes, fizeram pedidos para Jesus. Se nós voltarmos ali um pouco à leitura, vamos ver que Jesus faz ensinamentos por parábolas. Se nós formos adiante, vamos ver que existem outros milagres acontecendo. Ou seja, era um momento de muita atividade na vida de Cristo. E muitas pessoas entravam em contato com o Salvador. Não pensem vocês que Jesus conseguia, assim, de forma corriqueira, ficar sozinho. Conseguia um tempo de paz e tranquilidade. Para onde Jesus ia, pessoas afluíam. E havia sempre uma multidão atrás de Cristo, porque Cristo, além de ser uma pessoa que naturalmente chamava muita atenção, pela sua forma de tratar os outros, pelo amor com que ele conversava, pela forma como ele tratava o próximo, também ele tinha algo especial. Jesus curava. E numa época em que a medicina não era nada avançada, em que os medicamentos eram caríssimos, o poder de cura de Jesus chamava muita atenção. Então muita gente afluía para lá. Só que nós vemos no final dessa leitura algo curioso. Jesus havia acabado de efetuar uma cura, um milagre. Mas algumas pessoas falaram: Senhor, por favor, não fica aqui não. O Senhor pode fazer os seus milagres em outro lugar. Faz favor. Olha só, na região de Gadara, eu trouxe aqui umas imagens. É a atual Cais, essa atual região da Jordânia. Aí você pode ver uma visão panorâmica deste lugar. É praticamente um sítio arqueológico. Milhares de anos de história nessas edificações antigas e nessas ruínas. Aqui nós temos um mapa da região que Jesus estava percorrendo naquela época. Se você observar, próximo de Gadara fica o Mar da Galileia. Jesus passou do lado ali de Cafarnaum, Nazaré, e veio para o lado de cá, para uma região chamada de Decápolis, ou seja, de 10 cidades, 10 grandes centros urbanos. Essa região era uma região que era marcada por ser uma província romana, de cultura greco-romana. Era uma cultura muito, muito diferente da cultura judaica. Era uma região muito secularizada. Já havia se perdido há muito tempo nesses locais a adoração verdadeira ao Deus Altíssimo. Aí você vê algumas das fotos das ruínas de construções romanas da época. É muito curioso, porque permanecem até hoje um grande anfiteatro romano. Então, quando Jesus chegou até essa região, os seus discípulos experimentaram um impacto, um choque cultural. Muita coisa diferente. Pouquíssimas pessoas daquela região haviam ouvido falar sobre o Deus único, sobre Yahvé. Aí nós temos uma imagem de um cemitério palestino, outra de um cemitério palestino, e a diferença de um cemitério em Jerusalém, por exemplo. Eu vou voltar a imagem para vocês terem uma ideia. Em grutas, observem, ou então simplesmente uma região mais desolada. Bom, foi num lugar semelhante a este que Jesus encontrou com esse homem.
Esse homem que já há muito tempo perambulava pelos cemitérios, pelas estradas, gritando, estava nu e ninguém podia prendê-lo. Imaginem só a cena, devia ser algo assustador, é algo chocante. Esse homem que arrebentava correntes, era muito difícil de ser contido. E eu fiz aqui uma pequena pesquisa. Uma corrente atual de ferro, de 6 milímetros, que é uma corrente mais fina, ela suporta aproximadamente 1.620 quilos. Um homem bem treinado, um atleta, consegue fazer 80 quilos de força com um braço. Então vamos supor que você pegue aí hoje um homem muito bem treinado, no seu vigor físico, com uma boa massa muscular, ele tem aproximadamente 160 quilos de força, se você for colocar os 2 braços juntos. Esse endemoniado conseguia arrebentar correntes com 10 vezes a força que um homem natural possui hoje. Pense só, quem não teria medo de alguém assim? Jesus foi de encontro com essa pessoa. Ele sabia que ali havia alguém que precisava de ajuda. Enquanto a maioria das pessoas correm dos monstros que existem hoje, daqueles que são deslocados socialmente, daqueles que têm posturas ou atitudes ou profissões que se destoam completamente da sociedade hoje. Enquanto nós corremos dessas pessoas, Jesus, se vivesse hoje, ele ia de encontro com essas pessoas. Ele ia salvá-las. Ele ia buscar trazer transformação, mudança. Medo, distância, cansaço, cultura diferente, guerra de egos dos fariseus, nem mesmo uma legião de demônios podia impedir Jesus de pregar ou de salvar alguém. É isso que me chama a atenção no ministério de Cristo, porque foi muito curto, mas o impacto foi profundo. Você fez alguns pedidos para Jesus hoje, não fez? Enquanto você estava em grupos agora, com os seus conhecidos, com os membros aqui da igreja, você agradeceu, mas você também fez pedidos. Quais foram os pedidos que você fez para Jesus? São pedidos que, na sua concepção, são impossíveis de serem realizados, ou praticamente impossíveis? Existem 6 pedidos diferentes nesta história, e nós vamos passar por eles. Voltem lá para Marcos 5, vamos lá para o versículo 7. Acompanhem comigo. O primeiro pedido diferente desta noite. O que tenho contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te, peço-te, por Deus, que não me atormentes. Essas forças malignas pediram para Jesus: não nos atormente. Sabe, Jesus não atendeu esse pedido. Esse pedido foi ignorado por Jesus. Jesus chegou ali e quando chega o bem, quando chega a luz, as trevas não conseguem mais permanecer ali. Quando Jesus chega, toda a força do inimigo é anulada completamente. Quando Jesus chega num lugar, quando Jesus chega numa família, quando Jesus chega no nosso coração, Ele transforma esse lugar, Ele transforma o coração. A legião de demônios não fica mais no endemoniado. O pecado recorrente não fica mais no seu coração, no meu coração. Aquele mau costume, o mau desígnio, a má vontade, não permanecem mais em nós, porque onde Jesus chega, Ele transforma. O nosso primeiro impacto pode ser: Jesus, me deixa mais um pouco só com isso aqui, deixa eu permanecer mais um tempo fazendo isso. Mas se você dá espaço para Cristo atuar, Ele não vai permitir que isso aconteça. Quando Jesus aparece, Ele muda vidas. Amém? O segundo pedido está no versículo 10. Vamos lá. E rogou-lhe encarecidamente que não o mandasse para fora do país. Foi um pedido dos anjos caídos. Mais uma vez, Jesus não atendeu esse pedido. Os demônios queriam permanecer ali porque ali eles sentiam uma certa liberdade. Era um lugar, uma terra pagã, um lugar de adoração de inúmeros ídolos. Um lugar onde eles sentiam liberdade para atuar na vida humana. Mas Jesus chegou ali com um objetivo, que era trazer libertação. Jesus não permitiu que ali eles permanecessem mais. Os demônios achavam que ali eles não eram incomodados. Não havia servos de Deus em uma quantidade expressiva. Não havia a verdade, eu estou falando verdade com um V maiúsculo. Jesus não estava presente ali em carne até então.
Era um povo que se alimentava de carnes imundas, como nós podemos ver pela história. Não tinha orientação divina, não conheciam toda a palavra de Deus. Quem sabe pequenos trechos, um ou outro, mas não viviam aquilo de verdade. O objetivo de Jesus era também evangelizar aquela região, era trazer luz para aquelas pessoas. Então era impossível que aqueles anjos malignos permanecessem naquele lugar. Então Jesus não atendeu esse pedido também. O terceiro pedido está em Marcos 5,12. Olha só. E disseram eles: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. Curioso que esse pedido Jesus atendeu. Jesus falou: tudo bem, podem entrar nos porcos. E tem muita gente que raciocina assim: mas Jesus não teve nenhum caso com a propriedade alheia. Jesus nem pensou nas pessoas que estavam cuidando, que ficaram agora desempregados, não é verdade? Já ouviram falar assim? Já ouviram uma pregação mais ou menos assim? Eu já ouvi. Mas sabe, quando Jesus começa a atuar na vida de alguém, quando Jesus entra numa família, hábitos impuros são incompatíveis. É preciso haver mudança. É preciso haver uma limpeza. Algumas coisas já não são mais compatíveis. Os criadores de porcos não tiveram prejuízo, se a gente parar para pensar. Na verdade, eles acabaram ficando libertos da impureza. Eles passaram de criadores de porcos para, não sei, quem sabe artesãos, ou então pessoas que trabalhavam com madeira, ou então na construção, foram ter empregos até mais dignos. Aí então vem um pedido dos moradores em Marcos 5,17, acompanhem comigo. E entrou o povo e começou a lhe pedir que se retirasse da terra deles. Esse pedido é muito triste. Às vezes, você vai chegar num lugar e vai trazer Jesus. Vai acontecer algumas mudanças. Vidas se sentirão impactadas. Mas alguns vão olhar para você e vão falar assim: olha, não dá. Eu não posso, não agora. Essa mudança é demais para mim. Eu tenho que pensar, será que vale a pena trocar? Eu acho que Jesus nesse momento não. Eu acho que eu não preciso do milagre. Eu acho que essa transformação não é o suficiente para mim. Ou então não é a transformação que eu estou sonhando, que eu estou pedindo. Essas pessoas, infelizmente, pediram para Jesus se retirar. Que pedido triste. E sabe, esse pedido vem ecoando pela história até os nossos dias. Muitas e muitas sociedades, muitos grupos, muitas famílias têm efetuado esse pedido. Quem sabe não de forma audível, mas através das suas atitudes e das suas escolhas, têm pedido para Jesus se ausentar delas. Tem dito: olha, Cristo, não precisamos, não queremos, não podemos ter a tua ação em nossas vidas. Jesus, apesar de ser um pedido estranho este, atendeu. Ele foi embora. Jesus sabe que alguns demoram, mas acabam sendo transformados. Que eles demoram a reconhecer o milagre como milagre. Naquele momento pareceu um impacto muito grande. Parte da economia local, os porcos, a criação, havia se perdido. Mas algumas pessoas, depois de algum tempo, eu tenho certeza, começaram a olhar e falar: mas será que foi ruim isso mesmo que Jesus fez? Para alguns, aquilo que parece maldição, Jesus torna em milagre. Já outros, simplesmente, parecem não querer ouvir a voz do pastor. Próximo pedido, no verso 18, é o pedido do ex-endemoniado. Ele fez um pedido curioso para Jesus. Ele disse assim: Jesus, deixa-me te acompanhar. Deixe-me ir contigo. Aonde o Senhor for, eu quero ir junto. Eu quero te acompanhar, eu quero entrar nesse mesmo barco, eu quero ir contigo para o outro lado. Eu quero estar contigo enquanto o Senhor estiver pregando, eu quero te acompanhar. Foi errado esse pedido, irmãos? O que vocês acham? Não, esse pedido ao contrário, foi um pedido belo, belíssimo. Quando Jesus diz para ele: não, espera, é porque Jesus tem uma razão por trás. É porque Cristo tem planos. O plano inicial de Jesus, quando chegou nessa terra, foi trazer libertação para essa pessoa. Mas Jesus nunca planta uma semente que não dê frutos, ou que não tem o potencial de dar frutos.
E Jesus já estava pensando lá para frente. E isso é uma lição para nós. Quando nós plantamos, quando nós buscamos evangelizar pessoas, a ideia é que isso não pare naquela pessoa. Que essa pessoa, ela tem que ser inclusive influenciada. A pessoa tem que ser ensinada a espalhar a boa nova, a espalhar a mensagem. E é isso que Jesus estava fazendo. Ele estava doutrinando esse homem a se tornar um evangelista. Quando ele pediu para ir com Jesus, Jesus negou esse pedido. E no começo eu imagino, deve ter sido um choque para esse homem. Quem aqui gostaria de ir morar com Jesus hoje, imediatamente? Falar, olha, se Deus pudesse pular etapa e se existisse arrebatamento, eu gostaria de ser arrebatado agora. Muito bem, eu gostaria, né, se isso fosse uma possibilidade, mas nós sabemos que isso não existe. Não haverá arrebatamento secreto, viu, irmãos? O que haverá é a volta de Jesus visível, Jesus virá pessoalmente, todo olho o verá, e então nós seremos transformados e subiremos com Ele nas nuvens dos céus. Mas se nós pudéssemos escolher, né? A gente poderia ir com Jesus agora, puxa, lógico que eu escolheria isso. Eu tenho certeza que esse não é o plano de Jesus. Não é nós irmos imediatamente e o mundo permaneça pecador aqui, eu já estou livre, estou tranquilo. Não. A ideia é que você recebendo a bênção, a ideia é que você recebendo o milagre, você possa espalhar as boas novas para outras pessoas. Jesus respondeu o pedido desse homem, fazendo outro pedido, fazendo uma orientação. Está em Marcos 5,19. Leia comigo. Jesus disse assim: vá para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como Deus teve compaixão de ti. O pedido de Jesus, na verdade, foi uma explicação. Ele explicou por que ele negou, porque ele disse: não, você não vai comigo. Eu tenho uma missão para você. Eu quero que você desempenhe algo. Eu quero que você seja útil. Eu quero que você pregue também. Sabe? Primeiro é preciso trabalhar por Jesus. Antes de ir com Jesus, é preciso trabalhar por Ele. É preciso testemunhar. É preciso trazer mais gente. Porque Deus tem uma moeda. Ele trabalha com algo que tem muito valor. Ele deu o seu sangue porque Ele queria um bem muito precioso. Qual era o bem que Ele queria? Nós. Deus trabalha com gente. Deus está preparando moradas porque Ele quer encher essas moradas de pessoas. Ele quer gente lá, Ele quer a sua família, Ele me quer lá. Então, quanto mais gente, melhor. É por isso que não é cada um por si, mas nós temos que trabalhar para que outras pessoas se salvem também. O mestre queria e conseguiu alcançar muita gente com esse milagre. Primeiro veio o homem, propriamente dito, o endemoniado. Depois veio sua família. Perceba que Jesus vai numa crescente. Ele vai aumentando o círculo de influência. Ele começa com a família, ele passa para os vizinhos e depois para toda a região. Qual era o real objetivo de Jesus ao atravessar o mar da Galileia? Ao ter ido até Gadara, essa região de Decápolis? Era perseguir ou expelir demônios, era acabar com uma manada de porcos, era fazer apenas um discípulo, era transformar apenas uma vida. Jesus tinha planos muito, muito maiores do que este. Jesus, se nós fôssemos transpor por os dias atuais, Jesus conhece os demônios que estão atormentando a nossa vida. E pode ser que você não se sinta necessariamente, habitado por espíritos malignos. Ainda bem que você não experimenta esse tipo de coisa hoje. Mas pode ser que os seus demônios, entre aspas, sejam situações que estão te atormentando, seja um problema familiar que parece impossível de solucionar. Pode ser aquele problema de saúde que vem te acompanhando já há algum tempo e que a medicina já tirou as suas esperanças. Tentações também pode ser, fraquezas, sentimento de culpa, isso é terrível. Tem gente que carrega um sentimento de culpa por décadas, não consegue se ver livre de um pecado que cometeu. Pode ser os seus sentimentos maus, pode ser um ímpeto, pode ser o seu caráter que ainda precisa ser
polido, burilado, para Jesus isso é fácil. Apenas com a palavra dele, todas as coisas se fizeram. Pense nisso. Pense no poder desse Deus. Pense no poder do seu Salvador. Ele lançará fora tudo que é imundo em nossa vida, se nós permitirmos que ele trabalhe. Um pecado acriciado, um vício, um costume, tudo isso Jesus vai transformar, se nós dermos abertura. Se nós fizermos como esse endemoniado um dia fez, que apesar de estar cheio de demônios, ainda assim, ele foi de encontro com Jesus. Ele foi de encontro. Ele buscou, algo ainda lhe deu forças. Aquele homem perdido, sujo, nu, abominável, estava sem esperanças e sozinho num cemitério. Mas Jesus veio por ele. E muitos foram salvos pelo testemunho desse homem. E isso me faz pensar. Me faz pensar na forma como eu deveria estar testemunhando, porque um dia Jesus me salvou. Eu desci nas águas batismais, neste tanque, no dia 21 de dezembro de 1991. E a partir desses anos todos, o que é que eu tenho feito? Eu tenho levado Jesus para minha família, para os meus vizinhos e para a região onde eu moro. Eu tenho seguido esse pedido de Jesus. Tudo aquilo que foi transcrito na Bíblia tem um propósito. Eu tenho certeza que o Espírito inspirou os evangelistas a deixarem essas histórias aqui, para que nós tiremos conclusões. E eu estou aplicando o pedido que Jesus fez a esse homem para mim hoje. Eu espero que você faça a mesma coisa. Que você aplique para você esse pedido. Vá e fale para a sua família, para os seus vizinhos e para a região onde você mora, como Deus tem atuado na tua vida, como Deus te transformou, como Ele trouxe esperança para você, como Ele te curou. Antes de finalizar, eu quero ler com vocês aqui um trechinho do livro O Desejado de Todas as Nações, está na página 341. Quem quiser depois em casa ler este capítulo, é muito belo. É apenas um trecho, diz assim: e almas que têm sido degradadas como instrumentos de Satanás, são ainda mediante o poder de Cristo, transformadas em mensageiras de justiça e enviadas pelo Filho de Deus, a contar quão grandes coisas o Senhor lhes fez e como teve misericórdia delas. Que Deus nos abençoe, para que possamos seguir a sua vontade e levar a palavra de Deus, as boas novas de salvação, para todas as pessoas que nós pudermos. Amém.